Rapaz, você acredita em fantasma? Pois eu não acreditava não. Até a noite em que fui desafiado no par ou ímpar por uma alma penada, e o desgraçado ainda tentou roubar. Agora, imagine a cena. Eu, sozinho, sentado num boteco abandonado, e um vulto branco aparece, puxa uma cadeira e me diz: par ou ímpar valendo a saída desse lugar. Você acha que é brincadeira? Então se ajeita aí, pega uma pinga ou um chá de boldo, se tiver o fígado ruim, e escuta essa história, porque hoje eu vou contar o dia em que eu ganhei no par ou ímpar contra um fantasma. Mas não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar se você já perdeu para alguém que nem vivo era mais. Tudo começou numa sexta-feira, claro, porque desgraça rara acontece na sexta. Tava chovendo miúdo, aquele vento gelado de arrepiar sovaco, e o único boteco aberto da cidade fechou mais cedo porque o Zé do bar torceu o tornozelo jogando sinuca com o pé. Não me pergunta, só que eu tava com sede. Mas não era sede de água, era sede de cachaça. E sede de cachaça é que nem promessa de político. Não some, só aumenta. Foi aí que o nenê do gás, aquele que herdou um açude e um posto de gasolina falido, me disse: rapaz, se tu tiver coragem, tem um boteco lá no fim da Estrada Velha. Tá fechado faz tempo, mas o povo diz que ainda tem coisa lá dentro. Coisa como o quê? Uns dizem pinga, outros dizem fantasma. E eu disse: se tiver os dois, melhor ainda. Peguei minha bicicleta, amarrei uma lanterna no guidão com fita isolante e fui. A estrada era de barro, esburacada, e parecia que cada curva dava num cenário de filme de terror, se o terror fosse dirigido por um pedreiro bêbado. Cheguei no tal boteco. Parecia um cenário de faroeste abandonado. Telhado torto, janela pendurada, um letreiro apagado escrito Bar e Mercearia da Dona Cotinha. Entrei. Silêncio. Poeira. Um cheiro de tempo parado. Mas ali, no fundo do balcão, brilhando feito milagre em garrafa. Uma cachaça guardada como se fosse santo em altar. Peguei. Soprei a poeira. Li o rótulo. Cachaça 7 palmos. Já era um mau sinal, mas eu sou teimoso. Sentei numa das mesas com 3 pernas. A quarta estava compensada. Com um tijolo e virei a primeira dose. A pinga desceu queimando a língua, o orgulho e uma parte da alma. Dei risada sozinho. Isso aqui sim é meditação rural. Foi quando eu ouvi a cadeira da frente arrastando sozinha. Parou ali, bem de frente para mim. Eu travei. A luz da lanterna tremia. O vento entrou pela fresta da janela e assoviou um lamento fino. E aí, ele apareceu. Era uma figura branca, meio fosca, com rosto sem rosto, como se fosse feito de neblina velha. Não andou, flutuou, sentou, cruzou os braços e disse com uma voz que parecia sair de dentro da minha cabeça: par ou ímpar? Eu tremi. Oi? Respondi, mais por reflexo do que por coragem. Par ou ímpar? Valendo sua saída daqui. A pinga congelou na garganta. O suor escorreu mesmo com o frio. E eu pensei: se eu tô louco, bora ser louco até o fim. Estalei os dedos. Tá bom, então. Jogo justo. Melhor de 3. O fantasma sorriu. Ou eu achei que sorriu. Difícil dizer com aquele rosto sem boca. Estávamos prestes a começar o par ou ímpar mais maluco da história dos bares mal assombrados. Então ali estávamos. Eu, um caboclo suado com bafo de pinga e uma alma penada sentada numa cadeira flutuante, me encarando como se a eternidade dependesse de uma rodada de par ou ímpar. Fiz o sinal da cruz, de leve para não parecer medo. Dei mais um gole de coragem e disse: melhor de 3. Par ou ímpar? Ele respondeu com aquela voz de eco: ímpar. Eu falei par. Escondi a mão por baixo da mesa e levantei 2 dedos. O desgraçado levantou a dele, ou o que parecia ser uma mão de névoa, com 3 dedos de fumaça. Somei. 5. Ímpar. Ele disse triunfante, com um sorriso sem boca. Aí eu percebi. Ele mudou o número na hora que viu o meu.
Sim, senhor. O fantasma me roubou no par ou ímpar. Eita, mas tu é mais liso que político em época de eleição, eu reclamei. Ele ficou calado. Só me olhou com aqueles olhos que não estavam lá. Tentei manter a compostura. Segunda rodada. Agora eu escolho ímpar. Apontei um dedo só, rápido, sem dar tempo para encosto trapacear. O bicho levantou 2 dedos de sombra. 1 mais 2. 3. Ímpar. Ganhei a segunda. 1-1. Falei batendo a mão na mesa com gosto. Empatado, seu safado invisível. Ele pareceu desgostar. O ambiente ficou mais frio. A luz da lanterna piscou. A garrafa tilintou sozinha, como se o vento tivesse dedo. Foi então que ele mudou o jogo. Última rodada. Mas agora, se eu ganhar, você fica. Para sempre. E se eu ganhar? Eu te conto porque esse bar nunca mais abriu. Aí me deu um calafrio que nem pinga cura. Mas aceitei. Claro que aceitei. Eu estava curioso e teimoso. Combinação que já matou gente. Fizemos o sinal. Falei par. Levantei 3 dedos. E o fantasma ficou parado. A mão dele não mexeu. Ué, vai jogar ou não? Ele me encarou e disse, já joguei. E foi aí que notei que o meu próprio reflexo na garrafa estava com 2 dedos levantados. Me deu um arrepio. Olhei minha mão real. 3 dedos. Mas o reflexo, 2. Que diabo é isso? O fantasma disse, você joga contra você mesmo. Sempre foi assim. E nesse momento, meu amigo, eu entendi que o jogo ali não era só dedo contra dedo. Era alma contra alma. Depois da última rodada, aquela em que o fantasma mexeu com meu reflexo e com minha cabeça, o silêncio caiu como chumbo no boteco abandonado. A garrafa parou de tilintar. O vento sumiu. Até o cheiro de pinga pareceu segurar o fôlego. O vulto à minha frente ainda estava lá, sentado, me encarando com aqueles olhos vazios de tristeza antiga. E então ele falou, com voz mais baixa, mais humana, quase sussurrando, você ganhou. Então agora eu conto. Contar o quê? Perguntei meio engasgado, meio me tremendo por dentro. Ele encostou a mão de sombra na mesa. E aí tudo mudou. A madeira rangeu como se estivesse lembrando do passado. As paredes do bar começaram a sussurrar vozes antigas, risadas, choros abafados. A luz da lanterna apagou de vez, mas mesmo no escuro eu enxergava. Era como se estivesse dentro de uma memória que não era minha. E ele contou. Anos atrás, o bar da Dona Cotinha era o lugar mais animado da cidade. Gente vinha até de outros povoados só para beber a famosa cachaça 7 palmos, feita com um segredo de família guardado a 7 chaves. Mas a Cotinha tinha um problema. Ela apostava demais. Todo fim de noite era jogatina, par ou ímpar, truco, dominó, dado, o que fosse. E sempre valendo coisa. Pinga, porco, plantação, alma. Sim, alma. Diz que um dia, bêbada de tristeza porque o marido tinha fugido com a parteira da vila, a Cotinha gritou, hoje eu aposto tudo que tenho, até minha vida. E o que apareceu para jogar foi alguém que ninguém conhecia. Um sujeito de roupa preta, chapéu largo que não falava nada. Só levantava os dedos na hora certa. Jogaram 3 vezes. E na terceira, a Cotinha perdeu. Na hora, o homem tirou o chapéu. E quando tirou, não tinha rosto. Só vazio. Ela caiu dura no chão, morta, com o dedo levantado, como se ainda estivesse tentando vencer. Daquele dia em diante, o bar fechou sozinho. As portas emperraram. O pessoal dizia que via luz acesa lá dentro à noite, ou ouvia a risada da Cotinha, desafiando alguém no escuro. O vulto olhou para mim. Eu sou aquele jogador, ou o que sobrou dele. Desde então fico aqui, esperando alguém vencer, para que eu possa ir embora. Engoli seco. E por que par ou ímpar? Porque é o único jogo onde a sorte escolhe, onde até o azar tem voz. E só quem joga sem medo pode vencer. Fiquei sem saber o que responder.
Só encarei a garrafa. Ela estava cheia de novo. E ali, onde antes dizia 7 palmos, agora estava escrito, em letras tortas, você ganhou. O vulto me olhou como quem se despede, meio triste, meio aliviado. A voz dele já não ecoava mais. Agora era só um sussurro humano, quase quebrado. Você venceu. E então sumiu. Desapareceu, feito fumaça puxada por vento. A cadeira onde ele estava caiu de lado, como se só agora lembrasse que não tinha nada sentado nela. Fiquei ali, sozinho, com a garrafa cheia à frente e o dedo ainda levantado, como se jogando a eternidade. Levantei devagar, as pernas bambas, o suor frio descendo pela espinha. Peguei a garrafa, guardei na mochila e fui em direção à porta. Mas quando tentei abrir, nada. Empurrei, puxei, dei ombrada. A porta estava travada por dentro, mesmo eu estando por dentro. Ô de casa, alguém aí? Silêncio. Foi aí que ouvi de novo a gargalhada. Mas dessa vez não era só a cotinha. Era uma plateia de vozes, todas rindo. Homens, mulheres, crianças, e todas com aquela risada que não ri. A que zomba. As paredes estremeceram. As garrafas no balcão começaram a vibrar. A luz da lanterna voltou, sozinha. E ali, na parede, escrita com algo que parecia carvão queimado, apareceu uma frase que não estava ali antes. O jogo muda. O jogador não. Meus pelos arrepios, tudo. Voltei para o centro do boteco, tentando entender se o fantasma tinha mentido. Será que foi só mais uma rodada para me enganar? Foi quando ouvi o tilintar de tampinhas de garrafa. Olhei para o balcão. 7 garrafas, cada uma com um nome escrito no rótulo. Cotinha, Zé Caroço, Nenzinho da Pamonha, Tião da Venda, Mirtes da Farmácia, Tonho do Acordeon. E agora, meu nome. Oxente. A garrafa se moveu sozinha até a ponta da mesa. Estava prestes a entender que talvez, só talvez, ninguém ganhava de verdade. Talvez o jogo fosse o próprio boteco. Talvez quem entrava ali já fazia parte. A janela bateu. O relógio velho da parede, que estava parado desde que entrei, deu 3 badaladas secas. Olhei de novo para a garrafa com meu nome. E então, finalmente, a porta se abriu, devagar, rangendo como quem reclama de deixar alguém sair. Eu corri. Nem olhei para trás. Subi na bicicleta torta e pedalei como se o padre estivesse me batizando com água benta e um chinelo. Cheguei em casa com a mochila tremendo nas costas. Abri. A garrafa estava lá, mas o nome no rótulo tinha mudado. Agora estava escrito: rodada final. Cheguei em casa com a alma arranhada. Joguei a bicicleta no quintal, entrei tropeçando e botei a garrafa sobre a mesa da cozinha como se ela fosse uma bomba. Minha esposa nem estava. Tinha ido para a igreja com a sogra. Sorte minha, senão eu ia ter que explicar por que cheguei tremendo, molhado e cheirando a destilado medieval. Olhei para a garrafa. Rodada final. Tentei abrir, mas a rolha estava grudada como se fosse selada com cimento de além-túmulo. Mexi com faca, tentei com o dente, bati no batente da porta. Nada. Foi então que ouvi 3 batidas na porta, secas. Pensei, se for o fantasma, vou mandar ele jogar truco com o cachorro. Abri, não tinha ninguém. Mas lá no chão, uma moedinha brilhando. Peguei, era uma moeda de 2.000 réis, antiga, daquelas que só se acha em museu ou em histórias que começam com "Era uma vez, em 1923. Voltei para a mesa. A garrafa estava aberta. O líquido dentro parecia normal. Dourado, translúcido, cheiro de cana e encrenca. Tomei coragem, virei uma dose pequena. Desceu suave, quente e, de repente, bum! Minha visão escureceu. Quando abri os olhos, estava no mesmo lugar. Ou quase. A casa parecia igual, mas as fotos na parede tinham mudado. Tinha uma foto minha, mas eu estava mais velho. Barba branca, olhar cansado. No rádio, tocava música antiga, muito antiga. E então ouvi a voz dela. Chegou cedo hoje, né? Era a dona Cotinha. Viva, mais jovem,
de avental e tudo. Olhei para o espelho. Meu rosto era outro, era eu. Mas não era. E então, entendi. Eu estava lá. Mas não era mais o mesmo eu. A garrafa me levou. Ou talvez o jogo nunca tenha terminado. Ou talvez eu nunca tenha saído daquele boteco. Talvez ninguém saia. A voz da Cotinha veio de novo. Par ou ímpar para ver quem lava os copos? Sorri, levantei 2 dedos. A garrafa na mesa tilintou sozinha. E foi assim, minha gente, que eu descobri que tem jogo que a gente ganha só para poder continuar jogando para sempre. Agora me diz aí, você teria coragem de jogar par ou ímpar com um fantasma? Ou já perdeu para alguém que nem devia estar nesse plano? Se você curtiu essa história, já deixa o like, comenta qual parte foi mais maluca e, claro, se inscreve no canal, porque todo dia às 18 horas tem caso novo aqui no Mentira de Pescador. E ó, se essa história te pareceu absurda, espera só para ver o dia em que um jegue me venceu num debate político em latim. Até a próxima, meu povo.